O Brasil registra um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas. Os dados são do Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos. E entre as vítimas estão os muçulmanos. Eu gostaria que todos soubessem que o Islã não tem nada a ver com o que essas pessoas dizem. Terrorismo, por exemplo, realmente não tem nenhuma religião. É apenas um tanto de pessoas espalhando uma mensagem ruim em nome do Islã. E a sua principal proposta, do Islã, é espalhar paz e prosperidade. Então é muito triste como algumas pessoas apenas distorcem as palavras do Alcorão e espalham tanto ódio e coisas erradas em relação ao que é mencionado. Estas histórias são depoimentos de muçulmanos sobre intolerância religiosa. Eles estão reunidos em um livro escrito pela Ana Clara, de apenas 17 anos. O livro surgiu a partir de um trabalho de escola e depois de uma amizade na internet entre Ana e uma garota do Paquistão. Tudo aconteceu no Twitter, numa rede social, por causa de uma série que a gente assistia em comum. A gente começou a conversar e aí ela foi me contar que ela era muçulmana e eu percebi que eu não sabia nada do Paquistão, não sabia o que era o Islã, não sabia nada. E eu comecei a pesquisar para poder entender mais a cultura dela, entender mais o país dela. À medida que pesquisava sobre a religião islâmica, Ana percebia também o preconceito com quem professa essa fé. Muitas pessoas, principalmente mais velhas, elas vinham com um pé atrás, assim, falavam, nossa, mas cuidado, você tem certeza? E falavam também sobre o Estado Islâmico e essas coisas. E eu ficava muito chocada, assim, porque para mim era uma realidade totalmente diferente. No Brasil, são cerca de 35 mil muçulmanos, de acordo com o IBGE. A religião é a que mais cresce no mundo. Na análise desse sociólogo, apesar da diversidade religiosa no Brasil e do fato de sermos um Estado laico, a intolerância é grande. Os muçulmanos estão presentes no Brasil desde o começo da colonização. São imigrantes que vieram principalmente da Síria e do Líbano. Essas populações elas vieram para o Brasil exatamente no momento em que a gente estava se transformando, essa sociedade, nós estávamos aumentando, a nossa sociedade estava tomando outras configurações e essas populações elas começaram a se integrar no momento, saíram de suas próprias sociedades, mas querendo, por exemplo, construir um novo momento aqui dentro do Brasil. Mokhtar está no Brasil há 27 anos. Os filhos são brasileiros e professam a fé islâmica. Ele afirma que, de maneira geral, os brasileiros são receptivos, mas existem casos de intolerância. Tem casos de intolerância individual de algumas pessoas que são, talvez eu falar, arrogantes ou ignorantes. Mokhtar é sheik de uma mesquita em Belo Horizonte. Todas as sextas-feiras, o espaço recebe visitantes que podem assistir aos ritos. Na opinião dele, falar sobre a religião é a melhor forma de combater o preconceito. Muita gente da universidade fala, sheik, a gente quando entrou aqui sentiu paz. Não é o que eu falei, eles que falaram. Entramos em outros lugares, a gente tem que se identificar uma semana antes, quando a gente entra é revistado, para que a gente que não faz nada errado, não tem nada. Então a gente convive aqui no Brasil numa paz e numa harmonia, graças a Deus.